Em nome do Senhor Jesus, amém, e digam graças a Deus. Meus amados irmãos, nos dias do sacerdote Eli, a nação de Israel estava totalmente mergulhada numa crise espiritual. O sacerdote Eli, que diz o texto que já estava em avançada idade, já estava velho, diz o texto que ele nem quase enxergava direito, já estava, propriamente dito, perdendo a visão. Eli, que era o sacerdote de Deus naqueles dias, já não representava a Deus como deveria. Os seus filhos, que deveriam sucedê-lo no cargo sacerdotal, diz o texto sagrado que esses filhos de Eli estavam com o coração totalmente avesso à vontade de Deus. É tanto que as escrituras sagradas chamam de rebeldes. As escrituras sagradas nos falam que eles não eram filhos do Deus Altíssimo. Diz o texto sagrado que a nomenclatura que cabia bem neles eram filhos de Belial. Belial são demônios. Imaginemos, irmãos, o dilema que o sacerdote Eli estava vivenciando nos seus últimos dias. Os filhos totalmente afastados dos preceitos de Deus, diz que eles não se importavam com o Senhor, fazia tudo que era abominável a Deus naqueles dias. Para piorar a situação, o texto vai nos dizer que as revelações de Deus eram raríssimas. As visões de Deus acerca de Deus não eram frequentes. Então isso denota a situação espiritual de declínio que o povo de Israel estava vivendo nos últimos dias do sacerdote Eli. Deus já não falava como outrora, Deus já não se manifestava claramente, não falava com o povo como outrora. Irmãos, imaginemos essa situação, pois é bem neste contexto que Deus vai chamar Samuel. O texto que nós lemos nos fala acerca deste acontecimento, chamamento de Samuel ao sacerdócio, que diz ainda que era jovem, era menino, e ele, conduzido pela sua mãe, dedicado e consagrado a Deus pela sua mãe, antes mesmo de vir a este mundo, a sua mãe Ana entrega aos cuidados do sacerdote Eli. E essa pequena criança começa a desenvolver, a crescer, até o dia em que diz o texto que nós lemos que estava Samuel servindo o Senhor perante Eli. E diz que uma certa noite, o sacerdote adormecido, o jovem Samuel também adormecido, diz que antes que a lâmpada do templo ou do tabernáculo, porque o templo até aquele tempo não havia sido erguido, somente depois de Davi, no período de Salomão, era o templo, era a tenda ou tabernáculo, que já tinha as três principais repartições. Diz que o jovem Samuel estava ali, dormindo, juntamente, talvez em outra recâmara, o sacerdote Eli. E diz que num certo momento Deus chama audivelmente: Samuel, Samuel. Samuel então desperta, e ele diz: fala. Mas ele vai em direção ao sacerdote Eli, que ali estava, e disse: por que me chamaste? Eli, sem entender coisa alguma, disse: olha, eu não te chamei coisa alguma, volta e torna-te deitar. E quando ele vai e volta, diz que pela segunda vez a voz ecoa, dizendo: Samuel, Samuel. Ele novamente levanta e vai em direção ao sacerdote Eli e diz: por que me chamaste?
Novamente o sacerdote Eli disse: olha, eu não te chamei, torna a deitar-te. E foi assim até a terceira vez. Deus novamente chama Samuel, Samuel desperta. Ele vai novamente, porque ele não tinha discernimento acerca da voz de Deus naqueles dias. Ele vai até o sacerdote Eli, como diz o texto, e ele diz: por que me chamaste? E novamente ele disse: eu não te chamei, Samuel. Mas faz uma coisa dessa vez: quando ouvires novamente chamar pelo teu nome, apenas diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Naquele momento diz que Samuel identificou o que era o chamamento de Deus para a vida daquele jovem que ali estava. Assim sendo, Samuel volta para a sua recâmara, deita novamente, e a voz de Deus agora ecoa, mas ecoa de uma forma diferente. Porque diz o texto sagrado que agora não somente a voz de Deus se faz presente ali, mas o próprio Deus vai até aquela recâmara, aquele local onde se encontrava o jovem Samuel, e Deus então disse: Samuel, Samuel, e ele então respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Irmãos amados, eu quero me ater aqui o versículo 3 deste texto que nós lemos nessa noite, a essa frase enfática, clara de Deus, que diz o seguinte: que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou a Samuel. Que lâmpada é essa, meus irmãos e irmãs? Essa lâmpada era o castiçal ou candelabro, era uma peça feita totalmente de ouro, e nessa lâmpada ou neste candelabro existia 7 fachos de fogo, e este fogo era simplesmente mantido por o azeite, mas não era qualquer azeite, era o azeite mais puro extraído naqueles dias, que servia de utilidade para manter essas lamparinas, ou este castiçal, ou candelabro, que ficava no santo lugar, fazendo divisa ao santíssimo lugar. Para que servia, irmãos amados, essa lamparina, ou essa lâmpada, ou este castiçal, ou candelabro? Este castiçal tinha a função de simplesmente de clarear o ambiente sagrado, manter claro. Mas tinha uma simbologia muito forte neste candelabro, nessa lâmpada acesa. Primeiramente, essas lâmpadas ou este candelabro simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Enquanto aquela lamparina se mantivesse acesa, era como se Deus de Israel estivesse reinando entre o povo dele naqueles dias. Mas essa lamparina, ou essa chama acesa, também tem a simbologia da pessoa do Espírito Santo. Talvez você não saiba, mas um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo que não se consome, é o fogo que está constantemente aceso. Lembra no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desce, apareceu entre os seus discípulos línguas repartidas como de fogo. Mas este fogo, essa lamparina, também representa ou simboliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembra que Jesus, certa vez, ele disse que eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andarás em treva. Há alguém aqui que está seguindo essa luz? Deixa eu ver. Se você está seguindo essa luz, diga glória a Deus nessa noite. Amados irmãos, mas o sacerdote, juntamente com os levitas, tinha a responsabilidade primordial de manter a chama do castiçal aceso, durante 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, durante o ano inteiro.
inteiro, essa lâmpada, este castiçal, essa chama jamais poderia ser apagada ou se apagar. Eles tinham, olha para cá, se alguém estiver usando celular, e desliga o celular, meu irmão. Entenda bem que eles tinham essa responsabilidade de manter essa chama acesa. Eles tinham essa responsabilidade, essa função de manter o castiçal aceso, e por nada poderia se apagar. Era uma ordenança direta de Deus: o fogo arderá continuamente. Não pode cessar essa chama. Eles tinham então essa responsabilidade, amados irmãos e amadas irmãs, de manter este castiçal aceso, que, como eu disse, simbolizava a presença de Deus entre eles. Trazendo para as nossas vidas aqui nesta noite, nós temos essa mesma responsabilidade de manter a chama de Deus acesa em nossas vidas. A pergunta que eu faço diretamente a você que aqui está nesta noite: como é que está a chama de Deus na sua vida? Como que está a lamparina de Deus na sua vida? Como está o seu castiçal? Como está o seu relacionamento com Deus nesses dias, meus irmãos? Nós sabemos que nós temos vivido dias, de acordo com a Bíblia, que diz que são dias difíceis, dias trabalhosos. E se há algo que nós como cristãos precisamos manter, é a chama de Deus acesa, avivada em nossas vidas. Nós não podemos, irmãos, permitir que a chama de Deus se apague em nossas vidas, meus amados irmãos. A realidade de alguns é uma realidade triste, porque com certeza já teve este castiçal aceso, essa vida em ebulição na presença de Deus, uma vida fervorosa, mas nos dias, nos momentos atuais, como é que se encontra nesses dias? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Certo é que entre nós há duas classes de pessoas. Primeiramente, há a classe de pessoas que a chama se encontra apagada pelo descuido, vacilo que se deu na vida. E outra classe é aqueles que a chama estão se apagando. Que falta, irmãos, da nossa parte, de mantermos essa chama acesa 24 horas, diariamente nas nossas vidas, meus amados irmãos e irmãs. Quando olhamos para este texto, nós conseguimos nessa noite extrair algumas lições através da vida desse jovem Samuel, que nem homem formado era ainda. E Samuel, nesta passagem, vai nos trazer algumas lições de como mantermos a nossa chama acesa nesses dias. Primeira forma, irmãos amados, vamos lá então. Primeira forma de manter essa chama acesa, seguindo o exemplo do jovem Samuel neste texto. Se nós de fato desejamos ter a chama de Deus acesa nas nossas vidas, nós precisamos servir a Deus. Samuel é encontrado nas Escrituras Sagradas servindo ao Senhor, diz aqui o texto. E o jovem Samuel servia ao Senhor. Não há como, irmãos, mantermos a chama de Deus acesa se nós não estivermos envolvidos com Deus e com a obra de Deus e com Deus da obra. Você sabe uma coisa que me dói muito como pastor dessa igreja, e eu já confessei para alguns irmãos, é quando algum irmão assume um trabalho para fazer, assume qualquer cargo para fazer. E aí, com o passar do tempo, aconteceu qualquer probleminha que for, e essa pessoa chega dizendo: pastor, não vou mais trabalhar, vou dar um tempo, pastor. Meu irmão, minha irmã, não incorra neste erro. Porque a gente pode observar o declínio de muitos,
quando deixa de se envolver com Deus e com Deus da obra, meu irmão. E uma forma de nós mantermos a nossa chama acesa é servindo ao nosso Deus, é servindo ao nosso Criador, é servindo a igreja, é servindo uns aos outros. Quanto mais você serve a Deus, meu irmão, mais a sua vida é avivada na presença de Deus. Mas a chama permanece acesa na presença do Senhor. Você pode reparar, aquelas pessoas que pouco se envolvem com Deus e com Deus da obra e com a obra deste Deus, elas se esfriam, irmãos, elas vão se declinando espiritualmente. Meu irmão, talvez você é essa pessoa, você que está nessa noite. Talvez em algum momento você chegou a se envolver com o serviço de Deus, com a obra de Deus. Mas aconteceu algum problema? Como que você se encontra nesta noite? Como está a sua chama, meu irmão, nesta noite? Veja bem que é uma recomendação do apóstolo Paulo, que ele diz: sede fervoroso no Espírito, servindo a Deus. Onde está o seu fervor? O seu entusiasmo, o seu brilho em servir a Deus, em se envolver com Deus e com as coisas de Deus, meu irmão? O texto diz que Samuel, ele servia a Deus, ele servia, meu irmão. Nós precisamos servir a Deus nesses dias. Deus, ele tem uma obra a realizar na sua vida e através da sua vida. Muitas pessoas podem ser alcançadas através de você, meu irmão, minha irmã. Salmo 100 diz o quê? Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria. Fervor, meu irmão. Quanto mais você se envolve com Deus, mais fervoroso você é na presença dEle, meu irmão. Segundo, meu irmão, obediência, obedecendo ao Senhor. Nós vemos isso em Samuel, um coração totalmente submisso a Deus e submisso ao seu líder, submisso a ele naqueles dias. Indo, voltando. Quando Deus nos chamava, nós vemos a submissão dele, indo até o seu líder, dizendo: fala, eu estou aqui. E se a gente vê presteza, a gente vê dedicação, a gente vê submissão, a gente vê obediência. Talvez você, na primeira vez que Deus chamasse fulano, ciclano, ou Pedro, ou João, ou Marcos, talvez você diria até a pessoa, o sacerdote ali: sim, eu estou aqui. Pode falar: não, não estou te chamando, volta a deitar. Talvez por ali mesmo você seria acometido do sono e não retornaria. Mas a gente vê, irmãos, essa obediência por parte de Samuel. E eu digo que não há como mantermos a nossa chama acesa, com o coração insubmisso, igreja. Não há como mantermos a chama de Deus acesa na nossa vida, sendo rebeldes como os filhos de Eli, desviados, filhos de Belial, envolvidos com as coisas deste mundo. Não há, irmãos, como mantermos a chama de Deus com um coração insubmisso, um coração rebelde, um coração que não é obediente à voz de Deus. Você deseja manter a chama de Deus acesa? O caminho é obedecer a Deus. É obediência, e obediência, eu digo assim, até nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, um coração totalmente rendido, obediente a Deus, a ponto de dizer: Senhor, fala que o teu servo está aqui, eu estou aqui, Senhor. Terceiro, como manter a chama de Deus acesa nas nossas vidas, irmãos? Isso aqui é indispensável para quem quer manter-se avivado na presença de Deus, ou a chama de Deus avivado na vida. Como? Ouvindo a voz de Deus, meu irmão. Ouvindo a voz de Deus. Nós estamos num mundo onde se ouve muitas vozes.
E às vezes, pelo fato de nós ouvirmos muitas vozes que nos rodeiam, isso nos leva simplesmente a fazer com que a nossa chama, ela vai perdendo a força, o fogo vai perdendo o brilho, meu irmão. Simplesmente porque nós paramos para ouvir todas as coisas, ouvimos o noticiário, ouvimos o mundo, ouvimos opiniões, temos tempo para ouvir o que está acontecendo nas redes televisivas, na rede social, irmãos, e às vezes não temos tido tempo para ouvir o principal, a voz de Deus, meu irmão. A voz de Deus, meu irmão. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, igreja. A nossa vida depende de ouvirmos a Deus. Ouvirmos Deus falar conosco, a sua voz soando aos nossos ouvidos. Assim nós vemos o interesse de Deus em todas as escrituras sagradas. Deus falando com o homem, Deus procurando se aproximar do homem através da sua voz mansa, assim como lá no Éden. Assim como Elias enfurnado naquela caverna, Deus falou com Elias naquele lugar. E quanto mais nós ouvimos a Deus, meu irmão, mais a chama ela se torna avivada na presença do Senhor. Veja bem que o salmista, no Salmo 39, ele vai passar por uma experiência gloriosa, dizendo que quando ele meditava nas coisas de Deus, o coração dele foi tomado por um fogo, incendiava, queimava a sua alma, meu irmão. Ah, irmão querido, como eu almejo que a palavra de Deus venha arder no seu coração nesses dias. Como nós almejamos, irmãos, que a palavra de Deus venha arder, venha queimar nos corações dessa igreja. Isso me faz lembrar acerca da experiência daqueles dois que deixavam Jerusalém e desciam afastados, se afastando, declinando rumo a Emaús. Emaús significa vaidade, enquanto Jerusalém, lugar de paz, deixava Jerusalém, a cidade do grande rei, e caminhava cabisbaixo, entristecido. O pavio estava se apagando, meu irmão. Há quantos que estão no caminho de Emaús nesses dias? Quantos que estão vivendo esse declínio espiritual nesses dias, meus amados irmãos? A palavra já não arde, já não queima, já não faz tanta diferença como fazia um tempo passado. A palavra tem que arder em nós, meu irmão. A palavra de Deus tem que queimar no nosso coração. Quando Jesus falar conosco, precisamos sentir este ardor no nosso espírito. E aí Jesus, vendo que aqueles dois caminhavam se desviando, a sua lamparina apagando fogo, queimando, irmãos, porque faltava azeite. Quando falta azeite, olha para cá, queima o pavio, se desgasta, meu irmão, se desgasta. Fora de Deus, distante de Deus, só há desgaste, meu irmão. Jesus, sabendo disso, Jesus vai ao encontro daqueles dois no caminho de Emaús. E ali o diálogo nós sabemos, Jesus questiona para eles: o que vocês estão narrando? Por que vocês estão tristes, cabisbaixos? Que a tristeza envolve o nosso coração quando o nosso pavio está se apagando, meu irmão. A depressão acomete a nossa alma. A tristeza envolve o nosso coração, meu irmão. Nós perdemos o prazer com as coisas de Deus, com a palavra. Jesus vai até eles e pergunta: por que vocês estão falando assim, trocando essas palavras? Até o ponto que Jesus chega próximo da sua casa, na aldeia que eles iam ficar, e diz que eles constrangeram a Jesus, dizendo: olha, fica conosco, porque já se declina o dia, já é tarde, fica conosco. Diz que Jesus entrou para ficar com eles. E ali na mesa, irmãos, sem conseguir ter discernimento de quem de fato estava ali, porque os olhos deles estavam obscurecidos, irmãos. Uma coisa que acontece quando a nossa lâmpada se apaga é a dificuldade de enxergar Jesus até nas mínimas coisas. Temos dificuldade de ver Jesus na igreja.
Temos dificuldade de ver Jesus na adoração, na oração, na palavra, meu irmão. Ao teu ponto que Jesus senta à mesa com eles, e naquele momento, Jesus vai fazer algo que era repetitivo da sua parte, quando estava em comunhão com os demais discípulos e apóstolos. Jesus pega o pão, quebra, e tendo dado graça, só ele fazia daquela forma. E diz que quando ele quebra o pão e começa a dar, dizendo comei, a Bíblia diz que no estalar dos dedos, os olhos daqueles discípulos se abriram, irmãos, mas Jesus imediatamente desaparece no meio deles. Mas o coração deles agora estava embraseado pela presença de Jesus. O coração deles agora estava queimando, irmãos, ardendo naquele momento, irmãos, a ponto deles disserem uns para os outros: porventura não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco? Não há como mantermos a chama de Deus acesa, meu irmão, se não temos tempo para ouvir a Deus. Deus continua falando nesses dias, a voz dele continua ecoando, a voz dele continua latente, pulsante aos nossos ouvidos nesses dias. E em quarto, ligando a este terceiro ponto, irmãos, não há como mantermos a chama de Deus acesa, se não alimentarmos a nossa alma com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus. Samuel está interessado: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Palavra, meu irmão, Escritura Sagrada. Não há possibilidade alguma de mantermos a chama acesa, uma vida afastada, ausente da palavra de Deus. Outra coisa que me dói nesses dias é que se prega sobre muitas coisas em muitos púlpitos nas igrejas ditas evangélicas. Vê muito mover, muito movimento, irmãos, mas palavra escassa. A escassez de pão em muitas padarias evangélicas. Falta nutriente, irmãos, e as pessoas estão ludibriadas, estão enganadas, às vezes por vozes mansas, que distorcem a Escritura Sagrada para sugar, para subtrair aquilo que as pessoas têm. Falta palavra, falta pão em muitas padarias nesses dias. E o que se vê aí fora é um falso avivamento. Porque não há avivamento sem palavra, irmãos, entenda isso. Todos os avivamentos da história se deram originado pela palavra. Lembra de Esdras e Neemias, que quando se lia o rolo, o povo caiu em choro e soluço, meu irmão. Quebrantamento, avivamento, a palavra avivamento significa tornar o fogo mais denso, significa tornar o fogo mais ativo, mais aceso, meu irmão. Palavra de Deus, meu irmão. Já dizia o apóstolo Paulo que nos últimos dias as pessoas criarão comichão nos ouvidos, terão aversão às Escrituras Sagradas. Será que não temos vivido essa realidade, meu irmão? Será que de fato a palavra de Deus não está ausente em muitos púlpitos de nossas igrejas? Não abrimos mãos, irmãos, jamais, não abriremos mãos, irmãos, de palavra nessa igreja. Doa quem doer. Temos um compromisso com a palavra e com Deus da palavra. Porque se a palavra de Deus não mudar a sua vida, nada mudará. Nada transformará a sua vida. E se de fato desejamos a chama de Deus acesa, a palavra de Deus, apreço, dedicação, vida devocional, palavra, meu irmão, palavra. E por último, buscando a Deus em oração. Já diz um jargão que sem oração não há avivamento. Sim, isso é verdade. Oração, meu irmão, vida devocional, vida dedicada, resulta em chama acesa. A oração, juntamente com a palavra, é o combustível que mantém essa chama acesa. Fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Fala, Senhor. Oração, meu irmão. Não há como termos sufoco de Deus nesses dias trabalhosos, dias difíceis, se nós não orarmos e buscarmos a presença do Senhor. Jovem, adolescente, homem, mulher, sua busca determinará o resultado que você almeja. Como diz o irmão José Rodrigues, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nada de oração, nada de poder, meu irmão. Mais uma vez eu faço essa pergunta diretamente a você: como está a chama de Deus na sua vida? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento? A chama está acesa, a chama está se apagando, ou a chama se apagou. O texto diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou. Que ele olhava para a nação de Israel em declínio. Seria como se Deus olhasse para o contexto que nós estamos vivendo e olhasse para a igreja. Antes que a lâmpada se apague, Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando, minha irmã. Deus está te chamando, meu irmão. Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. E a resposta sua, que Deus deseja ouvir, fala, Senhor. Se coloca como servo, porque somos servos. Jesus nos colocou em outro patamar, dizendo: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor, mas eu chamo vocês de amigo. Amigo, meu irmão. Jesus nos colocou em outro patamar, em outro nível. Então se coloca de pé aí nesta noite.